Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita satisfação que estamos mais uma vez falando com vocês e falando sobre o Evangelho em sua simplicidade, dentro de uma sequência de temas que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo sobre o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. O Sermão da Montanha é, sem dúvida nenhuma, o registro marcante, vamos assim dizer, de todos os ensinos de Jesus. Sintetiza o seu ensino e a sua prática. Então nós temos que valorizar esse registro feito principalmente pelo evangelista Mateus, tratando sobre essa importante proclamação feita por Jesus. No dia de hoje, nós vamos comentar no capítulo 5 de Mateus, sobre o Sermão da Montanha, os versículos a partir do 43, que falam: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz sofrer sobre justos e sobre injustos. Porque, pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, são os versículos de Mateus, do capítulo 5, versículo 43, até o versículo 47, onde Jesus está abordando a novidade que ele trouxe. A novidade que ele trouxe é a lei do amor. Por que é a novidade? Porque no Antigo Testamento, embora esteja registrado desde os 10 mandamentos, amarás o teu Deus, e também a seus filhos, ao próximo, mas na prática nós vamos verificando que ao longo dos séculos os vários livros do Antigo Testamento foram registrando legislações, normas, recomendações para uma época. Então é a chamada legislação civil. Então, se os 10 mandamentos representam a lei divina, nós temos depois no Antigo Testamento uma grande quantidade de legislação civil, de legislação feita por homens para uma determinada época. Nós não podemos criticar isso, porque era o possível, o viável, para orientar o povo naquele contexto, naquela época. Mas, se nós olhamos muitas daquelas recomendações, normas, a legislação vigente antes do Cristo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar muitos lances de incompreensão, de desrespeito ao próximo, de desvalorização de pessoas. Nós já comentamos, inclusive, em estudos anteriores aqui pela TV Rádio Brasil Espírita,
inclusive que se podia devolver a mulher, o marido poderia devolver a sua mulher se ele notasse alguma infringência à legislação da época. Havia lei do dente por dente, olho por olho, quer dizer, a pena de talião. Então havia julgamentos sumários, sacrifícios, né, que eram feitos, e uma rígida tradição obedecendo a rituais, normas religiosas, onde era mais importante o respeito ao templo e a determinados dias consagrados, entre aspas, ao Senhor, do que necessariamente o dia a dia, a rotina no relacionamento entre as pessoas. Então é por isso que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então havia realmente essa aceitação, né, de menosprezar, de discriminar aquele que não era amigo. Inclusive, dentro do próprio conceito, né, do povo de uma forma geral, né, dos herdeiros da terra de Canaã, do povo de Israel, que eles se julgavam privilegiados por terem a noção de um Deus único. Então todos aqueles outros povos de outras regiões ou de regiões próximas que não tinham essa interpretação de um Deus único, eles eram menosprezados, eram desvalorizados. Então era a ideia de um povo escolhido, né, em total detrimento ou desconsideração com outros povos. Então havia muita discriminação entre as províncias próximas ali à Judéia, que não seguiam rigidamente as normas emanadas do Templo de Jerusalém. Então é por isso que tinha lá, por exemplo, preconceito contra os samaritanos. E Jesus usa o samaritano justamente para dar o exemplo do homem que estava se preocupando com o próximo. Ele dá água à mulher de Samaria, não é? Então vejam, são exemplos que Jesus nos trouxe para quebrar aquela hostilidade, aquele preconceito que havia. Então, na verdade, nós não podemos cultivar aquelas ideias do passado, que Jesus deixou para o passado mesmo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Sabe o que significa isso? Allan Kardec trata de uma forma bastante sensata no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos que entender que nós somos espíritos imortais reencarnados. Naturalmente, todos nós, no nosso ambiente, no nosso convívio, desde o convívio familiar ao convívio social, nós poderemos ter amigos ou inimigos do passado. Então, mas por que há reaproximação? Com o objetivo de depuração, de aprimoramento, de educação espiritual. Então é por isso que tem uma frase que diz que o lar, a família é um cadinho depurador, não é? É nessa circunstância então que nós, através da convivência e pelas orientações espíritas do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, nós começamos a valorizar que é importante o quê? Respeitar o próximo como a si mesmo. Respeitar ao próximo é reconhecer diversidade. Nós não somos iguais, nós temos diferenças todos. Então, a hora que a gente reconhece que aquele ser é diferente de nós, e nós não podemos exigir que seja igual a nós, então nós vamos compreender a diferença. E compreendendo a diferença, nós poderemos também ter um entendimento de alguns impasses, de algumas dificuldades. Então é por isso
que aquele que se nos apresenta como um competidor, como um antagonista, como um inimigo, às vezes ele é um diferente de nós. É isso que a gente tem que compreender. E também, Allan Kardec, ele trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo com um raciocínio interessante. Ele fala que amar os inimigos não significa que nós vamos abraçar, né, fazer um congraçamento como nós fazemos com as pessoas que nós queremos bem. Não é bem isso. Então o que ele sugere? Que tem que ter um passo. Um passo é um passo inicial. Qual é o passo inicial? Não desejar mal. Não emitir um pensamento mal. Então isso já é uma forma de nós quebrarmos barreiras negativas. Sabe por quê? Nós espíritas temos a certeza que o pensamento tem vida. Então o nosso pensamento, anota Emmanuel, que é o espelho da alma. Então tudo aquilo que nós pensamos, nós projetamos. Tudo aquilo que nós sentimos e pensamos, nós geramos ondas vibratórias. Então nós podemos criar ondas vibratórias boas em favor das pessoas. É o que se faz no centro espírita, quando nós fazemos reuniões de vibrações à distância, por exemplo, né? Quando a gente passa a orar, a vibrar, a desejar o equilíbrio, a paz, a saúde, para pessoas que deixaram nomes registrados, pedindo esse apoio, pedindo essa ajuda. Então isso é muito importante para nós. Então nessas circunstâncias, o pensamento tendo vida, e a gente pode vibrar bem em benefício de alguém, mas nós podemos também vibrar negativamente. E aí nós vamos exalar um sentimento negativo. Então, quando Allan Kardec fala que o primeiro passo é não vibrar negativamente, é não desejar o mal para aquele que a gente considera um inimigo, um competidor, significa nós quebrarmos barreiras vibratórias. Esse é o primeiro passo, e que já é muito importante. Agora, a aproximação se torna mais fácil quando você não vibra negativamente. A aproximação, ela poderá acontecer nesta ou em outras vidas, mas o primeiro passo é quebrarmos uma atmosfera fluídica espiritual negativa. E aí, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos aprendendo no dia a dia, depois na convivência, nesta vida ou em outras vidas, porque nós sabemos que tudo tem continuidade. Haja vista os livros magníficos, né, do espírito André Luiz, falando sobre o mundo espiritual, a relação com o mundo corpóreo. Lembre do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar. Lembre do livro A Vida Continua, o filme A Vida Continua, mostrando espíritos que eram inimigos ou vibravam negativamente, de repente vão se aproximando, sendo preparados, né, num novo planejamento, num novo rumo. Então é assim que vai se quebrando, né, aqueles elos de rompimento que aconteceram, ou de adversidade, ou de inimizade flagrante. Então esse é o primeiro passo. E quando Jesus fala no Sermão da Montanha, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque nós somos todos irmãos. Então, mesmo aquele que nos prejudica eventualmente, que há uma maquerença, vamos assim dizer, entre nós, ele é o nosso irmão também. Mas ele é o irmão problemático, vamos assim dizer, não é? E é nessa circunstância é que nós começamos então a perceber que aquelas atitudes do passado,
de criar a ideia da ovelha parda, a ovelha negra da família, é um exemplo negativo, né? Com o tempo a gente vai entender que não é por acaso que as pessoas foram reaproximadas e que deve existir uma proposta de acerto. E é isso que é importante. Nós somos todos filhos de Deus, herdeiros de Deus, como escreveu Paulo de Tarso, né? Somos irmãos, portanto, de Jesus, apenas que Jesus é o grande exemplo do Espírito puro e perfeito. E nós estamos aqui no passo a passo, lutando para superar as nossas dificuldades, os obstáculos que nós temos. Mas nós somos irmãos de Jesus. E aí, Jesus também falou, porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover justos, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se nós somos todos filhos de Deus, Deus não discrimina seus filhos. Deus é o exemplo da bondade, da paternidade, Pai de todos, Pai nosso que está nos céus, é Pai de todos nós, mesmo daqueles que não acreditam nele. E nessas circunstâncias é que foi dito, ele faz nascer o sol para bons e maus. Daí a razão de Jesus ter contado a parábola da ovelha perdida, que o bom pastor vai ao encontro e buscar aquela ovelha que se desgarrou. Daí a razão de Paulo de Tarso ter escrito a epístola a Filemon, pedindo que ele recebesse de volta um escravo dele que havia fugido e que seria alvo de grande discriminação, perseguição e condenação. E ele atendeu a Paulo, Filemon, e recebeu o escravo Onésimo de volta e deu toda a atenção, tratando, como pediu Paulo, como a um filho. Então o que significa isso? Misericórdia, perdão, amor filial. É isso que Jesus está dizendo. Então mesmo aqueles que erraram, são considerados maus, são filhos de Deus. E para nós espíritas, não estão condenados. Terão oportunidades de reajustes e de progressos. Para isso, nós sugerimos a leitura, por exemplo, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, quando ele comenta estados de almas dos espíritos que se comunicaram, mas muitos deles já arrependidos e se preparando para uma nova reencarnação, ou seja, se preparando para um reajuste. Então isso é muito importante para nós. E aí Jesus faz: e se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Então Jesus, ele sempre utiliza de exemplos, de ilustrações, para facilitar a compreensão daquele povo. E os fariseus eram os homens que tinham a ostentação do conhecimento religioso, como os saduceus também, embora ambos tivessem diferenças, né? E não fossem fraternalmente amigos. Mas o que Jesus quis dizer? Mesmo aqueles que não seguiam os seus ensinos, que seguiam uma ortodoxia religiosa, ritos e normas apenas, faziam exatamente isso, de amar apenas o que eram amigos. Saudavam apenas aqueles que estavam entre eles. Então o que Jesus propunha? Que a gente rompa com essas barreiras, rompa com essas tradições e procuremos, na verdade, amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo, dentro da visão trazida por Jesus, expressa no Sermão da Montanha,
é, sem dúvida nenhuma, a novidade que ele nos trouxe. É a lei do amor, que faltava ainda numa compreensão melhor do povo que viveu, né, a realidade, o contexto dos livros que registraram passo a passo, né, e que constituíram o Antigo Testamento. Então essa é a grande diferença. Aí Jesus nos mostra Deus, o nosso Pai e Criador, expressão maior da bondade, da misericórdia e da paternidade. E o Espiritismo nos fala da justiça divina, numa nova visão ampliada com a certeza da imortalidade da alma. É assim que nós vamos, sem dúvida nenhuma, tendo uma nova compreensão sobre as dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia. E aí nós vamos entender que, compreendendo as diferenças entre nós todos, entre seres encarnados, onde nós estivermos, na família, no trabalho ou em qualquer contexto social, é uma prova, é um teste a que nós estamos sendo submetidos. E nesse teste, nessa prova, sabe qual é a maior proposta que o Espiritismo nos fala? É vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ou seja, segundo Kardec, em O Livro dos Espíritos, são as duas grandes chagas da humanidade. Então, para que a gente aprenda a respeitar o próximo como a nós mesmos e buscarmos um respeito ou a compreensão do inimigo, nós temos que vencer as nossas mazelas, as nossas parcelas de egoísmo, onde a gente muitas vezes está preso apenas aquilo que possa trazer benefício ou interesse de ordem material ou imediata para nós mesmos. Então nós temos que romper essa bolha que nós nos colocamos e vencermos também o orgulho de nos acharmos como detentores da verdade religiosa, do conhecimento. Não, todos nós somos aprendizes. E é isso que o Espiritismo nos fala. Somos todos aprendizes. E quando no Sermão da Montanha Jesus falou que Deus faz o sol nascer para bons e maus, está exatamente mostrando que, apesar de um ter mais compreensão, mais conhecimento do que o outro, ele não pode usar de privilégios ou de situações que desmereçam o próximo, porque isso seria manifestação de egoísmo e manifestação de orgulho. Então, aí é que reside efetivamente a proposta que Jesus nos traz do amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus significa isso. Amar a Deus não significa contemplar a grandiosidade da obra ou exaltarmos Deus, nosso Pai, mas se concretiza com respeito ao próximo como a si mesmo. Assim, amigos, nós continuaremos numa próxima quarta-feira analisando outros versículos do Novo Testamento. Até lá!